A paz do Senhor, queridos. Vamos fazer uso da exposição da Palavra de Deus. Eu queria convidar os irmãos que portam a Bíblia Sagrada a abri-la comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 5. Amém? É o texto que fala do momento em que Herodes vai perseguir a igreja. Amém? O texto bíblico diz assim, 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta de ferro guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Queridos, o texto em que ora lemos vai nos contar a história de Herodes, o rei Herodes. O rei Herodes, querendo agradar aos judeus ortodoxos, agora ele prende a Tiago e a Pedro, e diz a Bíblia que Tiago vai ser morto, vai ser decapitado e morto, e Pedro vai ser guardado no cárcere para ser entregue. Diz a Bíblia que Pedro, neste período, estava passando pelo momento de dificuldade extrema, porque Pedro estava preso logo depois que Tiago tivera sido morto pelo próprio Herodes. Herodes, esse rei infame, esse rei não teve piedade de destruir nem sua própria família. Imagine a vida dos outros. Então logo ele prende a Pedro, e diz a Bíblia que era próximo à Páscoa. Agora veja comigo o que passa pela cabeça de Pedro. A igreja aqui neste período estava passando por um grande crescimento, estava despontando, era o início da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja aqui gozava de um pleno avivamento. A Bíblia diz que eram 120 reunidos. Na primeira mensagem que Pedro prega, passam a ser 3.000. E na segunda mensagem de Pedro vai passar a ser 5.000 pessoas. Então Pedro estava debaixo de promessas. João 21 vai falar sobre isso, que o Senhor fizera uma promessa. 21:12 de João vai declarar que havia uma promessa sobre a vida de Pedro. Mas o que eu quero abordar com você é a partir do versículo 4, que o texto nos diz: tendo feito prender, lançou no cárcere. Observe que ele prende Pedro e coloca no cárcere, com portas de ferro. E porta de ferro representa aquilo que limita a nossa chamada, que limita o plano de Deus na nossa vida, que limita aquilo que Deus nos prometeu diante da nossa consciência. Então ali havia portas de ferro, querendo parar a chamada de Pedro, querendo parar a convicção que Deus havia dado a Pedro do que ele viria a executar. Então logo não é diferente nos nossos dias. Há muitas portas de ferro se levantando, se trancafiando contra as nossas vidas, e nós às vezes achamos que tudo está acabado, que tudo parou. É como esse momento que estamos vivenciando, parece que as coisas estão paradas e parece que nada vai se cumprir. Mas eu venho aqui essa noite, em um nome de Jesus, liberar uma palavra, que as portas de ferro vão cair por terra sobre a sua vida, que as portas de ferro não vão parar a sua chamada, as portas de ferro não vão intervir no plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida maior vai se concluir e vai se cumprir. Tudo isso que está acontecendo vai passar. E depois que tudo isso passar, se prepare, porque depois de toda a tempestade, a Bíblia deixa claro isso, sempre vem bonança. Então virá um tempo de bonança para nossas vidas. Então, queridos, primeiro que eu tratei com você é o versículo 4, que fala sobre as portas de ferro. O versículo 5 vai dizer assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Observe que Pedro está preso, a porta de ferro está impedindo Pedro de executar a sua chamada, o seu ministério. Enquanto isso, a ação da igreja é clamar a Deus, é orar. Temos perdido um pouco disso ao longo dos anos, não se valoriza mais muito a oração no meio de nós. Mas Deus está despertando o seu povo para orar. Deus está criando situação para o povo buscar a face de Deus, porque a palavra diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, perdoarei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então precisamos orar, é tempo de clamarmos, é tempo de fazer o que a igreja tem que fazer, estar na presença de Deus, se humilhando, clamando, que eu tenho certeza que nada vai barrar o chamado de Deus na minha vida e na sua vida. Através da oração incessante, não é orar uma vez ou outra, é incessantemente estar em oração. Incessante é algo que não cessa, é algo que permanece dia após dia, momento sobre momento. E é isso que precisamos nessa última hora, que um quebrantamento haja sobre essa nação, que um quebrantamento haja sobre a igreja, para que nós voltamos a orar, para que nós voltamos a clamar a Deus. Quando eu falo de oração, não falo de uma oração de interesses, não. Eu falo de uma oração de querer gerar intimidade com Deus. Oração de querer estar na presença de Deus, buscando a face de Deus e tendo intimidade com Deus. O terceiro ponto que vai me chamar a atenção se encontra no verso 6, que diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Observe que há uma promessa de morte, observe que Pedro está atrás dos portões de ferro, observe que muita coisa está ocorrendo, mas Pedro dormiu. Pedro descansou, Pedro confiou na promessa de Deus. Confie na promessa de Deus, creia naquilo que Deus te prometeu. A última palavra quem dá não são os homens, a última palavra quem dá é Deus. Então se Deus falou que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Deus falou que você não vai morrer, é porque você não vai morrer. Não importa o que o médico tenha dito, o que alguém tenha dito, você está debaixo da palavra de Deus. E para Deus basta apenas só uma palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus vai entre juntas e medulas e até discernir. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela não erra o alvo. A palavra de Deus, ela é contundente, ela é verídica, ela é verdadeira, ela é santa, ela é eficaz. Creia no poder da palavra de Deus. Queridos, o versículo 7 vai falar sobre algo que eu quero tratar com você também. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Observe que houve uma ação de Deus, uma luz. E a luz vem através da palavra. A luz é a palavra. É a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos dá o caminho. Temos vivido um tempo de muitas profecias, muitas coisas têm acontecido, muitos adivinhos, muitas coisas, e esquecemos da palavra, e Deus está mandando a gente voltar para a palavra. A luz da palavra de Deus, que a luz da palavra de Deus ilumine a tua casa, ilumine a tua mente, ilumine a tua família, ilumine a tua vida, que a luz da palavra de Deus te alcance. Alcance os seus que ainda não pertencem a Deus, que a luz da palavra de Deus abra o seu entendimento e clareie as trevas que têm tentado tomar conta dessa nação, que têm tentado tomar conta do globo terra, mas que a luz de Deus resplandeça sobre nós. Eu quero dar um pulo ao versículo de número 10, que diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Nós conhecemos o texto e sabemos que o anjo do Senhor entrou, a luz apareceu, uma luz radiante, forte. Pedro sai da prisão, o anjo acompanha, mas diz a Bíblia que diante dele as portas se lhe abriram automaticamente. A mesma porta de ferro do versículo de número 5. A mesma porta de ferro do versículo de número 4, perdoe, que prenderam os sonhos de Pedro, que deixaram Pedro preso na prisão, elas caíram por terra. E é isso que está acontecendo nesses dias.
a porta de ferro vai cair por terra. A porta que tem tentado nos parar vai cair por terra. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja está viva, atuante. A igreja precisa orar e buscar a Deus para mostrar a esse mundo sem paz que há uma igreja na terra que pertence ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que esta palavra fique guardada na tábua do seu coração, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.